Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria e também temor que eu venho, através deste vídeo, dar continuidade à nossa série de devocionais nestes dias de quarentena. Como você sabe, neste período nós temos feito uma série de reflexões, de meditações baseadas no Salmo de número 119. O tema para essas reflexões, assim como o próprio Salmo nos apresenta, é a importância da palavra de Deus na vida do seu povo. Hoje estaremos realizando a nossa terceira reflexão neste Salmo e, portanto, meditaremos no Salmo 119, versículos de 17 a 24. Salmo 119, versículos de 17 a 24, e diz assim a palavra do nosso Deus. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça à tua palavra. Abra meus olhos, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por seus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido aos teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero convidar você neste tempo a orar comigo, pedindo a Deus que nos oriente neste tempo de meditação e de reflexão em sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais um devocional. Muito obrigado pelo teu sustento, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcança e que nos envolve, mesmo em dias tão difíceis como estes que temos experimentado. Colocamos mais uma vez a nossa esperança no Senhor e pedimos que o Senhor nos alimente, nos fortaleça, nos restaure através da tua palavra. Que o Senhor venha nos encorajar, que o Senhor venha nos motivar, que o Senhor venha nos levar ao verdadeiro arrependimento, a fim de que nós possamos, Deus, viver para a glória do teu nome, a fim de que a nossa vida, Pai, esteja inteiramente voltada, inclinada para o Senhor. Fala conosco, dá-nos sabedoria, discernimento, para que possamos compreender verdadeiramente tudo aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar nestes dias. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, esta pequena porção, essa pequena seção do Salmo 119, ela trata das fragilidades e das limitações humanas. O salmista declara aqui a sua dependência de Deus diante de todas as dificuldades que a caminhada pode proporcionar. Deus é infinitamente grande e poderoso e nós somos fracos e limitados. Devemos, portanto, confiar em Deus e pôr nele a nossa esperança. Fica evidente neste salmo que o salmista sabe que essa esperança é declarada na palavra de Deus. E por esse motivo ele medita nela sempre e pede ao Senhor para que lhe conceda a compreensão necessária sobre todos os seus ensinamentos. Pois ele sabe que disso depende a sua vida, a sua caminhada, a continuidade e a força para que a sua fé continue vivendo e expressando a glória de Deus. E eu quero, portanto, te convidar para meditarmos neste pequeno trecho da palavra de Deus e extrairmos dele preciosos ensinamentos que nos levarão a compreender, mais uma vez, a importância da palavra de Deus na vida do seu povo, em nossas vidas, em nossos corações, em nosso dia a dia. E o primeiro ensinamento que eu consigo extrair deste texto, deste salmo, é que a palavra revela quem Deus é.
O salmista inicia se colocando na posição de um servo. Ele reconhece que não pode viver sem Deus, ele não pode caminhar, ele não pode nem mesmo respirar sem que Deus lhe conceda a sua bondade. O salmista começa clamando a Deus para que Deus continue derramando sobre ele a sua bondade, pois só assim ele sabe que consegue viver, que consegue caminhar, que consegue existir. Logo, a palavra de Deus nos mostra que ele é rei, que ele é o Senhor dos senhores. Ele governa de eternidade a eternidade. Ele é o autor da vida. Tudo o que existe veio à existência porque ele assim o fez. Ele não apenas nos fez, mas também nos sustenta e nos orienta por meio da sua palavra. É por meio dela que Deus se revela a nós, nos mostra os seus feitos poderosos e nos envolve em seu amor grandioso e incomparável. É pela palavra que nós tomamos conhecimento de sua graça abundante, dos seus atributos, daquilo que ele ama e de tudo aquilo que o aborrece. A palavra nos mostra que ele é grande, poderoso, majestoso, incomparável e soberano. A palavra de Deus nos mostra o caráter de Deus, nos mostra os atributos de Deus, nos fala sobre os feitos maravilhosos de Deus. A palavra de Deus nos fala sobre quem Deus é, sobre um Deus que se revela na sua criação, mas sobretudo de um Deus que se revelou através de Jesus Cristo e nos alcançou. Ele esteve entre nós, ele andou entre nós. Os seus discípulos, quando falam de Jesus, falam aquele que esteve entre nós, aquele que nos tocou e aquele que nós tocamos, aquele a quem falamos e aquele a quem ouvimos, aquele que esteve entre nós. Através da palavra de Deus, nós temos acesso a quem Deus é. Nós podemos conhecer quem o Senhor é. E assim nós temos uma grande revelação dos atributos, do caráter, do amor incondicional de Deus pelas nossas vidas, pela humanidade e pela sua obra de salvação na cruz do Calvário, consumada em Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus é importante para o seu povo, porque a palavra de Deus revela quem Ele é para cada um de nós. O segundo ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que a palavra revela também quem nós somos. Ao revelar quem Deus é, a palavra mostra igualmente a nossa verdadeira face. O salmista reconhece sua limitação para compreender os mistérios de Deus e também a sua fragilidade diante da existência. Nós carecemos de Deus, somos totalmente dependentes dele. Precisamos reconhecer isso, assim como o salmista reconhece que a sua vida neste mundo é apenas passageira, a sua estadia aqui ela é apenas temporária. E por isso ele pede ao Senhor que o ensine sobre os seus mandamentos, para que durante o seu pouco tempo de vida aqui na terra, ele possa conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e vivê-la com intensidade e com verdade durante o máximo de tempo que lhe for possível. Entretanto, ao passo que vemos a contrição do salmista, vemos também a dureza dos arrogantes. O salmista mesmo declara sobre as pessoas com o coração duro, enquanto o salmista está com seu coração aberto, sedento, e ele pede a Deus para que Deus o envolva e o faça compreender a sua palavra. O salmista também destaca aqueles que são arrogantes, pessoas que têm o seu coração duro, e portanto nós precisamos clamar. Quando nós enxergamos essa declaração do salmista, resta-nos portanto clamar a Deus para que Ele converta os nossos corações a fim de que nós sejamos libertos de toda a prepotência, de toda a arrogância ao meditarmos em Sua palavra. Nós devemos orar pedindo a Deus que Ele abra os nossos olhos e gere em nós, pela Sua palavra, o verdadeiro arrependimento do qual precisamos. A palavra de Deus mostra quem Deus é, e quando nós vemos quem Deus é, nós nos deparamos também com quem nós somos. E quando nós deparamos com a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas limitações,
E quando nós reconhecemos isso, ao contrário dos arrogantes, nós entendemos que nós não podemos viver sem o nosso Deus. Nós entendemos que nós somos dependentes dele, que nós dependemos dele, que nós vivemos dele, por ele e para ele em todos os momentos. Quando nós entendemos o quão fracos somos, nós então entendemos também que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e Deus então nos usa para a glória do seu nome. A palavra de Deus é importante na vida do seu povo, porque ela mostra quem Deus é, mas ela também mostra quem nós somos. Consequentemente, nos faz entender que somos dependentes de Deus. Um terceiro ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que a palavra de Deus ela é atual e sábia em seus conselhos. Existem ao redor do mundo inúmeras correntes que tentam desacreditar a palavra de Deus. Essa sempre foi a maior dificuldade enfrentada pelo povo do Senhor. Resistir aos falsos ensinamentos que contrapõem a palavra do Senhor e desafiam a sua autoridade. No entanto, todas essas fontes desaparecem e a palavra de Deus continua agindo poderosamente século após século. A palavra de Deus é incrivelmente atual e os seus conselhos são confiáveis mesmo com o passar dos anos. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. Mesmo diante das falácias e das provocações, o salmista afirma ter prazer na palavra do Senhor, pois nela ele encontra sábios conselhos para a sua vida. Verdadeiramente, a palavra de Deus é suficiente para nós. Ela possui todos os nutrientes necessários para que a nossa vida seja alicerçada na rocha da nossa salvação. É sempre bom confiar e descansar na palavra de Deus, pois ela é viva, poderosa e eficaz. Muitas pessoas resistem à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como um espelho colocado diante dos nossos olhos. E quando ela revela quem realmente somos, nós criamos pavor, queremos distância dela, porque ela nos leva a entender que não somos nada, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de um Deus soberano, que cuida de nós e que nos salva. A palavra de Deus é importante para nós, porque ela nos revela Deus, ela nos revela quem somos, e ela possui conselhos poderosos, maravilhosos, corretos, justos e sábios para a nossa vida, para a nossa caminhada. Ela possui todos os nutrientes necessários para que a nossa vida cristã seja proveitosa e frutífera para a glória de Deus. Que Deus possa confirmar essa palavra no seu coração e que você seja moldado por ela cada vez mais, constantemente, para a glória de Deus. Um forte abraço e nós nos encontramos no nosso próximo devocional, se assim Deus nos permitir. Até lá!